Olá, meus amigos, boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa semanal, o nosso Zootecnia Online, constantemente aqui a gente falando sobre a produção animal. Bom, sem mais delongas, pedir desculpas a vocês pelo atraso. Infelizmente tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas já foram solucionados. E para a gente não perder mais tempo, vamos dar continuidade aí ao nosso ciclo desse mês, né, o ciclo de dezembro, que está tratando sobre alimentos e alimentação no semiárido. E para dar continuidade, nós teremos hoje aqui o professor Gleidson, que vai falar sobre o uso de coprodutos na alimentação de pequenos ruminantes. Mas quem vai trazer mais detalhes para dessa informação para vocês vai ser a nossa apresentadora de hoje, nossa mediadora, Ana Clara Rodrigues, que vai apresentar o professor Gleidson e mediar hoje a abordagem dele. Ana, seja bem-vinda. Boa noite, prof. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, Vamos adiantar que estamos atrasados, então... Vamos adiantar, então. Aí, não? Pronto. Gente, alguns avisos antes da gente começar. Semana que vem teremos 2 palestras, diferentemente dos outros dias, em que tínhamos palestras a cada quarta-feira. Semana que vem nós teremos uma no dia 16, com a professora Salete Moraes, que vai falar sobre tecnologias sustentáveis de manejo da caatinga para a produção animal. E no dia 18, com o professor Delfran Santos, ele vai falar um pouco mais sobre o uso de água residuária na produção de palma forrageira. Bem, convidando o palestrante de hoje, o nome dele é Gleison Jordano Pinto de Carvalho, zootecnista, mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professor associado da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia, atuando com produção, avaliação e conservação de forragens, subprodutos, nutrição e alimentação animal, comportamento alimentar, formação e manejo de pastagens e a produção de pastagens. Boa noite, professor Gleidson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Clara, Carlindo e todos que estão nos ouvindo. É um prazer, uma satisfação enorme participar desse evento aqui com vocês. Para a gente que é, quando o senhor quiser começar. Pois bem, vamos começar então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Carlindo pelo convite, pelo brilhantismo desse evento ao longo aí desses quase 3 meses e a toda a equipe envolvida na organização, né? As meninas e todo o pessoal do bastidor aí que tem se empenhado e atuado de forma muito especial para que o evento aconteça e aconteça sempre da melhor forma possível. Eu acho que o professor Carlindo caiu, mas eu agradeço em nome dele e em nome da equipe da organização. Perfeito. O GEFO, como já foi colocado na abertura do evento, é um grupo de estudo onde nele nós temos estudantes de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, estudantes voluntários, né? À medida que vão entrando no curso, vai compondo aí essa equipe. E nós tivemos aí o início dos trabalhos na UFBA em 2009. Começou junto com o curso de zootecnia da UFBA, né? E na época, na oportunidade, se tinha muitos alimentos alternativos e coprodutos nessa região aí de Feira de Santana e outras mais aí da Bahia. E então, nós criamos uma linha de estudo para investigar esses alimentos. Isso já era feito por outros pesquisadores em outras instituições, investigando outros tipos de alimentos. E não só eu, mas outros professores da UFBA, professor Ronaldo e outros mais, professora Manuela e outros que foram chegando, né, com o passar do tempo, também foram encampando aí essa árdua tarefa, né, que é realizar pesquisa, muitas vezes com pouco recurso, mas na tentativa sempre de descobrir algo que seja produtivo, que seja interessante para uso na agropecuária. E foi nesse sentido, então, que nos últimos, posso dizer, nos últimos 10 anos, nós conseguimos gerar algumas informações nossas e que hoje já são amplamente divulgadas e algumas delas aplicadas na prática. Então, o tema da nossa palestra hoje é coprodutos na alimentação de pequenos ruminantes. Eu vou tentar
ao longo dessa explanação, colocar aqui para vocês de maneira bem objetiva o que eu penso, a minha opinião em relação a alguns coprodutos que foram selecionados para a gente abordar aqui nessa noite de hoje, porque, na verdade, é uma infinidade de alimentos e de coprodutos, né, de possibilidades que podem ser utilizadas, e então eu, mais adiante, vou chamar a atenção para isso. Nós selecionamos alguns aqui, e mais à frente eu explico melhor sobre o porquê que nós selecionamos esses coprodutos para falar hoje. Então, eu preparei aqui um breve roteiro. A gente vai falar de maneira global aqui, né, mais objetiva, sobre por que utilizar coprodutos. Vamos falar sobre as potencialidades e limitações, sobre a escolha do coproduto, e vamos falar também um pouco sobre o uso de dietas de terminação e produção de leite, com o uso de alguns coprodutos aí também. Fala-se muito em coproduto. Coproduto, na verdade, se a gente parar para poder pesquisar sobre o termo, né, o que realmente significa, tudo aquilo que é gerado a partir do processamento de um produto em uma empresa ou não e que tem valor comercial, ele é caracterizado como coproduto. Alguns têm potencial para serem utilizados para alimentação animal, outros são utilizados em outros tipos de indústria, na indústria de cosmético e etc e tal, né? Então são diversas as aplicações dos coprodutos. Eu não quero aqui de maneira alguma defender com unhas e dentes os coprodutos, né? Não quero aqui fazer isso de maneira alguma. Nem convencer ninguém que usar coproduto é a melhor sobre o uso de coprodutos e expor para vocês um pouco sobre alguns deles e alguns resultados promissores que foram obtidos. Então, essa é a ideia. Tá? Pois bem, dando sequência, então, a gente pode começar a nossa explanação de hoje fazendo a seguinte pergunta, né? Por que utilizar coproduto na alimentação animal? Infelizmente, eu não pude acompanhar a semana passada, mas acho que foi tema, né, da palestra de quarta passada, falar sobre o planejamento alimentar, sobre o planejamento forrageiro. Salvo engano, foi o próprio professor Carlinhos que tratou esse tema com vocês. E certamente ele deve ter falado, né, das maneiras que a gente tem de manejar o pasto, de manejar a forragem, de dimensionar a quantidade de forragem para os animais ao longo do ano. E por mais que a gente tenha esse planejamento assim na palma da mão, muitas vezes, né, a gente é surpreendido com as condições climáticas. A produção forrageira ela é totalmente dependente das condições climáticas, especialmente de chuva. E muitas vezes a gente faz um planejamento alimentar né, em cima dele a gente imagina que tem chuva em certa época do ano, como tradicionalmente tem, e de repente um veranico atrapalha toda a produção forrageira. E além de tudo, sabidamente a gente já conhece, né, o semiárido e outras regiões, não só semiáridas, mas que o calendário chuvoso ele existe uma regularidade de chuva durante umas certas épocas do ano e tem época que não chove mesmo. Então, em cima desse planejamento alimentar, considerando a forragem, considerando todas essas questões que envolvem clima, isso aí por si só já justificaria o uso de uma fonte alternativa alimentar, que poderia ser palma, poderia ser glicídia, poderia ser as leguminosas no contexto geral, poderia ser várias coisas, dentre elas os coprodutos, né? Que é o tema que nós estamos tratando nessa noite de hoje. Além de tudo isso, nós ainda temos uma situação em que poderíamos imaginar pessoas, produtores, que de repente confinam os animais o ano inteiro por
em que o produtor ele mantém os animais no pasto, mas quando chega o período seco, esses animais vão para confinamento. É comida no coxo durante praticamente mais de 6 meses no ano. E nesses alimentos, nessas dietas que são formuladas para esses animais em confinamento, normalmente são utilizados esses alimentos tradicionais que a gente conhece aí, pensando nos concentrados. É a base, é o milho e o farelo de soja. Eu não sei se vocês que me ouvem agora nesse momento têm acompanhado o preço dos insumos, mas o farelo de soja e o milho, nos últimos meses, subiu de uma tal maneira que eu não consigo imaginar um sistema de produção sustentável economicamente, gerando lucros com esses insumos do preço que está. O farelo de soja hoje ele já ultrapassa, né, a casa aí dos 3,30. É realmente algo assim que acho que ninguém nunca esperava que fosse chegar a esse preço, mas enfim, é a realidade que a gente vive atualmente no país. Então, tendo como base que a alimentação desses animais confinados participa uma grande quantidade de concentrado, a utilização, então, dos coprodutos, substituindo parte desses alimentos concentrados, pode ser muito bem-vinda, né? E realmente os resultados que a gente tem para poder apresentar aí daqui a pouco, vocês vão perceber que eles são bastante promissores nesse sentido. Então eu vejo assim esses dois cenários do porquê você utilizar coproduto, porque eles são mais baratos na maioria das vezes, porque eles têm um valor nutritivo semelhante aos alimentos tradicionais, porque muitas vezes você tem uma grande disponibilidade disso numa certa região, próximo de uma propriedade ou de mais propriedades. Então, por que não aproveitar isso aí na alimentação animal? Apareceu uma indústria aqui, um coproduto diferente, eu não sei se isso aqui serve para ser usado na alimentação animal. Pessoal, certamente alguém já pesquisou ou está pesquisando isso aí. Existem linhas, frentes de pesquisa no Brasil inteiro nesse sentido. Então, antes de usar ou não utilizar, você consegue fazer uma pesquisa rápida na internet, acessar um site onde você consegue ver a composição nutricional e você consegue ter uma ideia se ele tem uma característica energética, proteica, se, portanto, ele pode ser utilizado ou não, e ter até uma dimensão dos níveis, sem saber o resultado da pesquisa. Então, a composição nutricional desses alimentos, ele já nos dá, né, essa ideia. É claro que tem que ter certo cuidado, porque alguns coprodutos, eu vou falar mais adiante, eles podem conter algum componente tóxico, né, fatores antinutricionais, mas isso é um alerta que fica aqui nesse início de fala. Então tá aí, se a gente fosse elencar aqui todos os coprodutos que já foram testados e que têm potencial para uso na alimentação animal, encheria mais umas 4 telas dessa aqui. Eu coloquei alguns aleatoriamente aí, farelo de cacau, glicerina, os coprodutos de frutas. Nossa, isso aí foi muito pesquisado na década de 90 e ainda hoje se faz pesquisa com isso aí. Germe de milho, casquinha de soja, um excelente alimento para uso em rações para ruminantes. E aí temos essas tortas de dendê, licuri, torta de algodão, alguns são coprodutos do biodiesel, outros não, né? Simplesmente eles fazem a prensagem e depois disso já coloca essa torta, né, gorda para poder ser comercializada, enfim. Então o método de processamento, ele depende de cada empresa e daquilo que eles querem gerar ou processar para obter o produto. Então realmente existe uma gama, uma variedade enorme. E aí eu selecionei para a gente falar nessa noite de hoje um pouco sobre a torta de licuri, torta de dendê, de algodão, farelo de mamona, a mucilagem de sisal e alguns coprodutos da mandioca. E selecionei por entender que os resultados, especialmente desses 4 primeiros aí, que já foram muito avaliados, especialmente aqui na UFBA, geraram resultados muito promissores, tá? E não só pelos resultados, mas pela disponibilidade, né? Nordeste, pensando em termos de Bahia, questão da regionalização, esses coprodutos eles são encontrados
praticamente quase que o ano todo, e então nós temos disponibilidade. Então foi nesse sentido, com base no potencial e com base na disponibilidade e outros aspectos nutricionais envolvidos, foi que eu então selecionei esses materiais para a gente tratar nessa palestra de hoje. Pois bem, falando um pouco sobre o potencial dos coprodutos, um item de grande importância que a gente não pode perder de vista de maneira alguma é a questão da produção, da disponibilidade. Não adianta você ter um resultado promissor de um coproduto ou de qualquer alimento que seja, se ele não está disponível para você utilizar. Então, eu destaquei aí a torta de dendê, licuri e farelo de mamona, e a gente pode ver que a torta de licuri, especialmente aí localizada ao centro da figura, ultrapassa praticamente mais de 120 mil toneladas disso aí é produzido no ano. Esses dados, só para ressaltar, eles foram estimados com base na safra de 2019, e essa safra foi obtida diretamente no site lá do IBGE. Eu não elenquei no gráfico, mas coloquei aí do lado a torta de algodão. Vocês conseguem perceber aqui? São quase 2 milhões de quilos de torta de algodão que são produzidas. 1.900 toneladas de material, desse material é produzido. E a Bahia nós temos regiões aí produtoras, né? Parece que aquela região ali de Guanambi, etc., o próprio Noroeste, acho que produz muito algodão. A gente tem muita disponibilidade, não só da torta, mas também do carlos. Pelo norte de Minas já está tendo isso aí. Outro item que eu gostaria de destacar relacionado com potencial é o custo. Toda vez que falo isso aqui, a gente tem que estar muito atento. E no início da minha fala, não sei se você se recorda, mas eu mencionei sobre milho e farelo de soja, especialmente sobre o farelo de soja. Essa cotação foi obtida a gente fez uma média aqui do milho e do farelo de soja, somando o preço dos dois aí, fazendo uma média, na faixa de R$ 2,40. E aí, na hora que a gente considera o preço dos coprodutos, torta de dendê, licuri, algodão e farelo de mamona, girando na casa de R$1, exceto a torta de mamona que foi um pouco maior, a gente consegue perceber que a média cai para próximo de R$1 o quilo. Ou seja, não chega a ser nem a metade da média dos dois coprodutos mais utilizados em rações, não só para monogástricos, mas também em concentrados para ruminantes, que é o milho e farelo de soja. Então, por aqui já dá para a gente ter uma ideia de que, se algum coproduto desse puder ser utilizado numa ração para um animal, para um ruminante, para um carneiro, para uma cabra, certamente o custo dessa ração, né, quilos, real por quilo de matéria seca, o valor vai ser menor. Se a gente trabalhar com uma dieta com um valor menor e conseguir ter o mesmo resultado, excelente, né? Isso é o que a gente busca na pesquisa e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês mais adiante. Outro item de grande destaque relacionado com o potencial dos coprodutos é o valor nutritivo. Se vocês observarem aí, a proteína está em destaque. Por que proteína está em destaque? Porque, basicamente, quando a gente formula uma dieta para um ruminante, a gente deve observar, dentre outros fatores, a proteína e a energia. Né? Esses dois itens é que realmente predispõem o animal a um desempenho satisfatório, a um desempenho almejado, a um desempenho que você colocou como meta. E, normalmente, essas dietas que são formuladas, né, à base de concentrados e volumosos para animais confinados, a gente tem verificado que as respostas produtivas, com ou sem o uso desses coprodutos, quando ajustada de maneira certinha, né, para o nível de proteína, por exemplo, de energia que o animal precisa, os resultados de desempenho, seja ele produção de carne ou produção de leite, eles são atendidos. Então, a proteína é realmente um item de grande relevância. E eu queria destacar aí dendê, licuri, tá vendo? 16, 23,
a torta de algodão com 30%, o farelo de mamona com 35%. Se vocês puxarem na memória e no chip, quanto que é a proteína do milho, por exemplo? Em torno de 8, 8,5. Então, nós estamos falando de coprodutos aqui que tem mais do que o dobro da proteína do milho, por exemplo. Tá? Então, em cima disso aqui, a gente enxerga já um grande potencial. Esses alimentos, eles têm proteína. Se tem proteína, a gente tem que arrumar uma forma de extrair a proteína desses coprodutos, ou seja, de transformar essa proteína desses coprodutos em proteína animal. Não é isso? Em produzir carne. Então, esse é o grande X da questão e que a gente vai tratar. Na verdade, já estamos tratando e mais adiante vocês vão conseguir visualizar isso em resultados mesmo com animais. Outra gama de coprodutos e que a gente vai tratar aqui ao longo da apresentação é os coprodutos da mandioca, né? Sendo da parte aérea, enfim. Eu destaquei aqui também a proteína, se vocês observarem, em torno de 25%, 14%, ou seja, esses materiais, esses coprodutos da parte aérea da mandioca, as folhas da mandioca de uma maneira geral, têm um índice de proteína altíssimo. E muitas vezes você vai lá, colhe mandioca, deixa aquelas manivas, aquele material, né, jogado ali, tudo bem que aquilo vai se decompor, de certa maneira vai estar ajudando o solo, mas aquilo pode ser perfeitamente aproveitado para alimentação animal. Existem fazendas aí no sudoeste da Bahia, que pelo menos 2 eu conheço, que plantam mandioca para poder colher a parte aérea para poder tratar de ruminantes. Neste caso lá não é ovinos, é para vacas em lactação. Mas existem vários resultados de pesquisa com ovinos aí mostrando que o feno da parte aérea da mandioca, ou a silagem da parte aérea, pegando aquela parte mais nobre, as folhas, substitui 100% de qualquer outro volumoso que você pensar em utilizar para esses animais. Por outro lado, os coprodutos da raiz, raspa, casca, etc., têm baixa proteína, porque a raiz da mandioca, de uma maneira geral, o teor proteico dela é baixo, né? Mas, por outro lado, se vocês observarem aí, tem bastante carboidrato fibroso, principalmente amido, energia. Não é à toa que, resultado de muitas pesquisas aí, realizadas com pequenos e grandes ruminantes, apontam para a substituição, o uso de coprodutos da raiz da mandioca substituem totalmente o milho na ração desses animais, tá? Então, vejam o potencial desses alimentos apenas com base no valor nutritivo, na composição desse material. Mas não tem só potencialidades, tem algumas limitações, e a partir do momento que a gente conhece essas limitações, na minha opinião, são limitações contornáveis. São situações que, ao você conhecer a característica do alimento e enxergar que existem essas limitações, de que maneira que eu posso trabalhar para poder atenuar os efeitos desses limitantes na dieta de um animal e, consequentemente, o reflexo disso no desempenho. Por exemplo, extrato etéreo. Para quem não sabe o que é extrato etéreo, aí é chamado também de gordura bruta. É a gordura que tem no alimento, tá? O dendê, o licuri, a torta de algodão, eu coloquei aí desses 3 que são os que têm uma concentração mais alta, passa de 10% o dendê. Olha o licuri, ultrapassou 15%. Torta de algodão também, acima de 15%. Isso é muito alto. E isso é um dos motivos que, na verdade, faz a gente entender por que a gente não pode colocar só o coproduto para o animal poder consumir, né? O animal precisa de 7%, ele tolera 7% de extrato etéreo. Todos esses coprodutos aí têm mais do que isso. Então, isso já faz a gente entender que nós vamos ter que utilizar o coproduto de uma forma moderada, participando da dieta, nunca compondo 100% da dieta. Isso tem que ficar claro, tá? O extrato etéreo demais, ele é tóxico aos micro-organismos ruminais, ele afeta a digestão da fibra. Aí você fala que o extrato etéreo tem muita energia, você está dando energia na forma de extrato etéreo por um lado, mas está afetando a disponibilização e metabolismo da energia a partir da fibra por outro lado, e aquilo ali não vai funcionar. O metabolismo do animal fica todo alterado. Isso altera o metabolismo e, consequentemente, afeta o desempenho, né? O reflexo é direto na produção de leite, seja na produção de carne. Então, cuidado com isso. Outra limitação que eu vejo de forma muito evidente nos coprodutos é a questão da FDNI. Traduzindo para vocês o que é FDNI, é a parte da fibra que tem nesses coprodutos que não é digerida.
né? Na hora que aquilo cai no rumen ali, aquilo é metabolizado, então o animal não consegue aproveitar aquilo. Então, quanto menor esse teor de FDNI, essa fibra indigestível, melhor para o animal. Significa que a gente tem mais energia a partir da fibra para poder ser digerida. Então, esse índice, quanto menor, melhor. Se tem menos FDNI, é porque tem mais FDN digestível, mais fibra digestível. Então, portanto, eu coloquei apenas a título de informação um capim de pastejo, qualquer ele que seja, aí, um braquiária, um búfalo, etc. e tal. Se você for colher ele no ponto ótimo, colocar ele verdinho, os animais para pastejar, ele vai ter no máximo aí 15% de FDNI, gira em torno disso. Olha quanto que tem esses coprodutos, pessoal. Alguns, né, chega próximo de 45%, tem próximo de 40% de FDNI. Né? Todos, em média, aí, estão acima disso, acima desses 15%. Então, isso é um limitante. Se eu colocar coproduto demais, o que vai acontecer? Vai limitar a ingestão. O animal cai o consumo, porque esse material demora para ser digerido, tem muito FDNI. Consequentemente, caiu o consumo, reflexo aonde? Na produção. A produção de leite ou de carne, ela vai ser diminuída. O animal produz, o que ele produz é reflexo daquilo que ele consumiu, não é verdade? Então, conhecendo essas limitações e esses materiais, a pesquisa, então, ao longo dos anos, os testes, né, testando vários níveis diferentes, possibilitou a gente realizar hoje algumas indicações promissoras. Ainda falando sobre limitações, eu queria destacar que alguns desses coprodutos que a gente selecionou para poder falar nessa noite de hoje, como, por exemplo, os coprodutos da mandioca. Se você pensar na parte aérea da mandioca, se for usar ela, por exemplo, de forma in natura, o interessante é que você desidrate, que coloque ao sol, porque tem ácido cianídrico. Se vocês buscarem na literatura aí, há relatos científicos de que 10 miligramas por quilo de peso corporal, se o animal ingerir, já é letal. Mesma coisa acontece com a ricina. Em torno de 150 miligramas de ricina por quilo de peso corporal, no caso de uma ingestão, também pode ser letal. Então, onde é que tem a ricina? Normalmente na torta de mamona. O ácido cianídrico que eu já mencionei, nos coprodutos lá da mandioca, pode ser que tenha, principalmente se você trabalhar com materiais úmidos. Se você secou, desidratou, você já perde esse ácido cianídrico, ele volatiliza, ele perde esse efeito. E temos também a questão do gocipol, né? Que normalmente aí é encontrado em produtos de algodão. E aí eu chamo um destaque muito interessante que foi levantado aí ao longo dessas últimas semanas para preparar esse material. Existe um estudo, e ele nem é novo, em que os pesquisadores americanos eles testaram níveis de gocipol. Eles isolaram o gocipol e foram testando os níveis para ruminantes. E, inclusive, uma dose bem alta, de 1.922 miligramas por quilo. Resultado disso, não encontraram efeito de intoxicação. Há uma suspeita muito grande nesse sentido, inclusive, de que o rumen ele pode neutralizar o efeito tóxico do gocipol. E na hora que a gente para analisar as quantidades de caroço de algodão, ou mesmo de torta, que são utilizadas ou recomendadas nas dietas por conta da limitação do extrato etérico que eu mencionei lá atrás, essas quantidades, então, desses coprodutos do algodão, eles nunca vão causar preocupação no sentido de ingestão acima do normal para o gocipol. Então, o algodão é algo aí que a gente pode utilizar de maneira despreocupada, obedecendo os níveis que são recomendados aí pela literatura. Sobre a ricina, existem algumas maneiras de você eliminar ela, ou pelo menos remover parte dela no farelo de mamona. Tá? Isso aqui é um trabalho aí de 2005 desse autor aí, desses autores. Eles colocaram várias possibilidades através dos tratamentos físicos, como embepção, aquecimento com vapor, ebulição, autoclavagem, até num forno de ar quente. Se você colocar o material, vocês vão ver aí que mais de 50% dessa ricina ela é eliminada. Mas o mais usual e efetivo tem sido esse último aí, o tratamento químico, como eles chamam, né? E o principal é o óxido de cálcio. É aquela cal. Não é a cal de pintar muro, mas é aquela cal virgem micropulverizada que você compra nessas lojas agropecuárias, é bem baratinha, né? É igualzinha a outra, só que ela tem menos manganês, magnésio, alguns componentes que se
você fornecer um alimento, né, com aquela cal, você pinta a parede, você pode intoxicar o animal por ter muito esses componentes que eu falei. Então, essa cal virgem pulverizada, ela é própria para uso na pecuária. E uma quantidade de 40 gramas por quilo, você consegue eliminar, como vocês estão vendo aí na tabela, 100% da ricina, ok? Pois bem, sobre a questão da escolha do coproduto, qual coproduto que eu vou utilizar? Primeira questão, qual produto que você vai utilizar, você tem que estar muito alinhado com a disponibilidade desse coproduto na região. Eu costumo dizer que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem na região onde a gente está inserido. Se lá tem a sisal e o pessoal beneficia o sisal, retira a fibra e está sobrando muita mucilagem, vamos aproveitar essa mucilagem. Se eu estou numa região tradicionalmente de licuri e lá tem uma pequena indústria, e fazem a prensagem do licuri, está sobrando essa torta de licuri, esse material do licuri, vamos aproveitar isso aí. Eu acho que a gente tem que andar mais ou menos alinhado com isso. Por quê? Porque se eu for buscar um material que tenha disponibilidade em outra região, não tem na minha, isso aí envolve frete. Frete, vocês já sabem muito bem. O que vai acontecer? Vai aumentar o preço do coproduto. Aumentando o preço do coproduto, talvez esse negócio já não vai ficar tão viável assim. Outra questão que está muito relacionada com a escolha é o preço, né? Porque por ser coproduto é aquilo que foi processado na indústria e que tem valor comercial. Se o preço desse material ele é inferior ao preço desses alimentos tradicionais, já acende um sinal aí verde para você utilizar um pouco disso na dieta para os animais na propriedade. Se o preço for igual, aí você vai ter que analisar o seguinte aspecto. Normalmente, milho e farelo de soja, eles têm um valor mais alto, mas se você pensar em termos de aspecto nutricional, de energia, pensando no milho, de proteína no farelo de soja, além de ter altas concentrações de energia no milho e de proteína no farelo de soja, a disponibilidade disso aí, agora a disponibilidade dos nutrientes nesses materiais, é muito grande para o animal. Então, se o preço for equiparado do coproduto que você pretende utilizar, que tem na região, de repente aumentou muito e está igual ao preço do milho e da soja, na minha opinião, eu já acho que não compensa você utilizar. Aí eu posso usar para quê? Tem gente que usa esses coprodutos aí, o farelo de mamona, inclusive, é utilizado para uso como é que fala? Na agricultura, né? Inclusive na embalagem lá, tem lá, farelo de mamona para uso agrícola, mas aquilo ali pode ser usado para alimentação, né? Então vai depender muito da questão do preço. Isso aí tem que ser colocado na ponta do lápis. E fazer essa matemática, ela é muito direta e ela é muito fácil de fazer. E a outra coisa é o objetivo do sistema. Se eu estou inserido numa região ou em locais de propriedades, onde o objetivo é você predispor os animais a ganhos de peso moderado, onde a genética não é tão apurada e etc e tal, de repente você pode estar concatenado aí fortemente com essa questão dos coprodutos, que eles vão te dar um desempenho moderado assim com muita facilidade. Minha fazenda é uma fazenda muito especializada, de altíssimo nível tecnológico, eu preciso muito de uma dieta quente aqui, que o animal ele tem que ganhar 300 gramas por dia, mais de 200 gramas por dia, e eu preciso também de produzir muito leite, animais altamente genética, enfim. Aí talvez o uso de coproduto ele tem que ser utilizado aí de uma maneira muito bem planejada, né? Uma pequena porção, ou talvez ele nem possa participar da dieta desses animais, pelos aspectos que nós já comentamos lá anteriormente, a questão da fibra. Animais muito especializados, se você colocar um alimento muito fibroso, você vai afetar o metabolismo, consequentemente o consumo, e isso vai afetar a produção desses animais. Então, a escolha, na minha opinião, eu acho que está alicerçada aí basicamente nesses 3 itens. Se vocês observarem atentamente, vocês vão saber escolher um coproduto que existe aí na região de baixo preço e com grande potencial para uso na pecuária, tanto para ovinos quanto para caprinos, de um modo geral. Normalmente, quando se usa alimentos concentrados, quando se confina animais, né, como a gente consegue ver aí na foto,
as dietas elas são planejadas, né? Chegou o período seco, eu vou agora confinar esses animais, eu vou dar uma outra realidade aqui para o cenário que se encontra aqui nessa região. Eu quero animais gordos para levar para o frigorífico, para poder abater ali no estabelecimento que existe aí na cidade de vocês. Eu preciso planejar a dieta desses animais. Normalmente essas dietas são dietas que têm 40% de volumoso, 60% de concentrado, ou 50% de volumoso, como está aí no slide, e 50% de concentrado. E pelas características desses coprodutos, torta de dendê, farelo de mamona, os coprodutos do algodão, eles são farelados, ele tem uma característica muito parecida com o milho com farelo de soja, né? O milho moído. Então, os experimentos que foram feitos nos últimos anos aí, em grande parte deles, os coprodutos eles foram adicionados dentro do concentrado, substituindo milho e farelo de soja, tá? Então, normalmente entra em proporções equidistantes, como está apresentado aí no slide. Dei um exemplo aí de 0, 5, 10, 15 e 20, mas poderiam ser outros níveis. Mas no final de tudo, o que mais importa é o seguinte: a dieta tem que estar equilibrada em nutrientes. E quando eu digo equilibrada em nutrientes, na hora que você misturar esse concentrado, que esse volumoso no coxo lá e colocar para esse animal consumir, ela tem que ter nível X de proteína, de energia. Senão você não consegue atingir o seu objetivo, proporcionar bons resultados produtivos nesses animais. Então, em relação ao aspecto da utilização, a gente consegue verificar aí que, por exemplo, nesse experimento aí com cordeiros, né, cabritos, dietas 50 de volumoso e 50 de concentrado, foi utilizado 20% de torta de dendê na dieta, substituindo aí os alimentos tradicionais, milho e soja, e o ganho de peso desses animais foi de 200 gramas por dia. Isso já foi apresentado em outro momento, mas eu não posso deixar de destacar, pessoal, um ganho de 200 gramas é um ganho excelente para cordeiro. Se vocês pensarem que um animal ele é desmamado aí com em torno de 15 a 20 quilos com 3 meses de idade, pelo menos essa é a média que a gente tem encontrado lá na UFBA, e inclusive em outras propriedades que fornecem animais para experimento, esse animal com 20 quilos, ganhando 200 gramas por dia, pensando em abater ele com 40 quilos, ele vai ficar no máximo mais 90 dias, 100 dias dentro da propriedade, ou seja, você vai abater um carneiro com 6 meses de idade, no máximo 7, um animal jovem, uma carne de qualidade. Alguns frigoríficos, alguns locais, estabelecimentos até te pagam mais por isso, tá? Então, tem gente que fala assim, Ave Maria, eu vou confinar, o custo é muito alto, isso aí não dá retorno, isso aí não funciona. Eu fiz um cálculo rápido aqui, se você colocar o preço do animal na hora que ele é desmamado, considerar aí o preço do animal e considerar o custo que você vai ter só com dieta, não coloquei outra coisa não, tá? Você tem um lucro por animal aí, ou em torno de 50, 60 reais, a depender da dieta que você utilizar, até de 70 reais por cabeça. Aí você, mas eu tenho transporte, tem não sei o quê, tudo bem, que seja 50 reais por cabeça. Não, melhor deixar esse animal no pasto aí. Se você deixar no pasto e se não tiver pasto, né? O que vai acontecer com o animal? Ele vai perder peso. Ao invés de você ganhar pelo menos 50 reais por cabeça, você está perdendo deixando o animal no pasto lá porque não tem o que comer. Então, se você se planeja para poder confinar, por mais que você não tenha ganhos exorbitantes, acho que nada no país hoje, assim, em termos de pecuária, né, está dando esse dinheiro todo, mas que você tenha um ganho, ao invés de perder. O animal no pasto, quando chega a certas épocas do ano, se você se planejou e mesmo dentro do planejamento faltou capim, faltou forragem, ou ela não é de boa qualidade, ou o animal vai ficar em mantença, ou ele vai perder peso. Se for animal de recria, então, se forem fêmeas, etc e tal, isso ainda é um agravante pior ainda. Animal magro não sai no cio, né? A parte reprodutiva fica toda afetada. Então, é um efeito cascata, você pode realmente ter prejuízos muito grandes. Pois bem, ainda falando sobre a torta de dendê, para cabras em lactação, uma dieta de 50-50, se vocês observarem a produção de leite, né, entrando com 20% de torta de dendê foi de 1,8 quilos.
Ah, mas é muito alto, eu não consigo isso. Às vezes depende da genética do animal. O animal tem que ter capacidade para poder responder também. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que o entorno de 20% de torta de dendê, né, a gente já consegue visualizar aí um retorno econômico muito interessante. Eu não sei se vocês se recordam lá do gráfico, mas o quilo da torta de dendê era em torno de R$1, né? Nós estamos falando de torta de dendê de R$1 o quilo, substituindo farelo de soja que custa hoje R$3,30 e milho que custa R$1,50, tá? Produzindo a mesma quantidade de leite da dieta lá que não tem torta de dendê. O licuri, mais objetivamente falando aqui para a gente avançar, as dietas também com em torno de 15% a 22% de licuri gerou um ganho de mais de 200 gramas por dia. Para cabras em lactação com dieta um pouco mais de concentrado, 60%, tá vendo? 16% de torta de licuri na dieta. Produziram leite aí também, chega a alguns tratamentos aproximando de 2 kg por dia. Então veja o quanto é promissor o uso desses materiais. E isso aqui é um resultado, inclusive, de estudantes de doutorado nosso aqui na UFBA, e esse aqui eu acho ele muito interessante, porque foi com torta de algodão, e nós conseguimos, com essa dieta, tirar 100% do farelo de soja. Ficou zero de farelo de soja, que é um ingrediente caríssimo, proteico, que a gente vem falando aí ao longo da palestra hoje. E aí, o que acontece? Tiramos 100% do farelo de soja, o que aconteceu? O ganho de peso dos animais modificou? Não. Foi igualzinho a dieta lá, controle, que tinha milho e farelo de soja. Ou seja, 12% de torta de algodão. Então, veja como é interessante um resultado desse, pessoal. Farelo de algodão, torta de algodão, se encontra em quase toda a casa agropecuária aí nessa região do Recôncavo, pelo menos por onde eu já passei aí, você sempre encontra isso para poder comprar. A mamona, 27% na dieta, o ganho de peso ficou em torno de 150, a mamona é um pouco mais fibrosa, tá? Cabrito, o peso foi em torno de 100 gramas. Vocês vão ver alguns resultados para frente aqui. Cabrito confinado, normalmente, quando comparado com o cordeiro, ele tem um desempenho maior. Eu acredito que o cabrito, pelo fato de ser um bicho mais inquieto e ser um animal mais seletivo, esses confinamentos que a gente faz com baias individuais, onde tem que medir o consumo, eles ficam um pouco mais estressados, o desempenho nunca é igual ao dos cordeiros, né? Sempre é um pouco aquém. Tem outros fatores também, a gente pode conversar mais lá na frente. A mucilagem de sisal, eu nunca realizei uma pesquisa com isso, mas tem um professor da nossa instituição que ele já fez alguns trabalhos. É um negócio muito interessante, porque na hora que você retira aquela fibra, sobra aquele material, né? Às vezes ele tem um excesso de umidade, tem gente que seca aquilo, utiliza o feno da mucilagem, mas você pode usar aquilo úmido, você pode ensilar, colocar dentro de um recipiente, fechar, ou debaixo de uma lona, e aquilo vai fermentar, e você vai ter aquele material para ser usado numa outra época. Mas o fato é que o resultado aí que está apresentado substituiu 100% do volumoso em dieta para cordeiro, ou seja, numa dieta 50-50, esse 50% aqui foi utilizado a mucilagem de sisal e o ganho de peso foi de 200 gramas por dia. Substituiu o tífton e substituiu silagem de milheto, que são alimentos volumosos nobres, vamos dizer assim. Cabras em lactação, 47% da silagem de mucilagem e 47,5% de feno, mais 5% de licuri, produção de leite de 1 kg por dia, era o que os animais, a genética dos animais permitiam. Então vejam as possibilidades, a gama de possibilidades que a gente tem. Sobre a mandioca, ganho de peso também na casa de 200 gramas quando você utiliza folhas, 10% substituindo concentrado. A folha da mandioca é tão proteica que se você pegar só a folha e secar aquilo ali, aquilo é um alimento nobre. O pessoal tem testado isso até em dieta para outras espécies ruminantes aí, pessoal. Então, feno do terço superior substitui 100% do volumoso. Tem a manipoeira, você vai lá fazer, acho que é a farinha, na hora que você prensa a mandioca, sai aquela água, né? Aquilo ali ainda tem um pouco de amido, tem um pouco de amido, não de carboidrato não fibroso, é de amido também, que sai ali junto daquele caldo. Você coloca isso aí, pode substituir o milho na ração. Então, você tem aí os cabritos com casca de mandioca, substituem 33% da ração, cabras em lactação, 15%.
Ou seja, vão gravando e vão captando esses percentuais aí, porque o dia que vocês se depararem com uma situação dessa, onde você tem disponibilidade de casca de mandioca, de algum lugar que beneficia a mandioca, os coprodutos da mandioca são fantásticos para uso na alimentação de pequenos ruminantes. E olha só que interessante, nós falamos agora há pouco da torta de dendê, né? 20% proporcionando ganho de 200 gramas. Aqui foi um pouco menos, 12%. Imagine que se fosse 20%, né? O valor da dieta aqui seria menor ainda. Aqui, com 12%, ela ficou em 42, atualizado para aqueles preços que foram mostrados anteriormente para vocês. Na hora que a gente compara esse preço da dieta com o dendê, com aquela sem o coproduto, ou seja, a base de milho e farelo de soja no concentrado, ela fica 30% mais cara. Ou seja, quando eu uso o coproduto, eu tenho uma dieta 30% mais barata. Vamos avançar. O licuri. Utilizando aí 15% de licuri, e nós podemos explorar isso um pouco mais adiante, eu vou dizer isso para vocês no momento oportuno, a gente consegue uma dieta com 1,36, com essas proporções aí, ó, de feno, de farelo de soja, de milho, de licuri, ureia, mineral, ou seja, uma dieta completinha, pronta para colocar no coxo e o animal ter capacidade de ganhar mais de 200 gramas por dia, de 200 para cima, 1,36. Na hora que a gente coloca, retira o coproduto, essa dieta aumenta 24%. Ela fica 24% mais cara, vai para 1,69. Vamos adiante. Outra dieta aqui com o licuri, 16%, ela fica 1,20. Quando você retira o coproduto, ela vai para 1,54. Ou seja, pessoal, um aumento de 28%. Então veja que o coproduto ele tem um potencial enorme para baratear o preço da dieta. E a resposta produtiva, nós já mostramos alguns resultados para vocês e vamos mostrar mais, e vamos mostrar outros mais adiante. Veja esse resultado aqui com o algodão, e foi daqueles experimentos que eu mostrei, que eu disse para vocês que foram feitos na UFPA, com 12% de torta de algodão. O preço era de 1,13 quilo da matéria seca. Na hora que você retira o coproduto, aumenta para 41%. Aumenta 41% no preço da dieta. Ou seja, eu vou usar uma dieta com milho e farelo de soja ou eu prefiro utilizar uma dieta que tenha torta de algodão substituindo 100% desse farelo de soja? Né? A resposta está aí. Né? Qual que é economicamente a mais viável aí, que traz a mesma resposta da dieta que tem milho e farelo de soja? 12% de torta de algodão, valor de 1,13 por quilo. A mamona também não fica atrás, né? Aqui ela ficou com um valor de 98 centavos, utilizando 27%, é um valor um tanto, como é que eu vou dizer para vocês? É um valor alto de torta de mamona, 27%, se vocês imaginarem na dieta total, por isso que ela ficou abaixo de R$1, tá vendo? 98 centavos. Na hora que eu tiro a mamona da dieta e coloco só dieta com milho e farelo de soja, fazendo esse composto aí, ela vai para 1,36, ela aumenta 39%. O sisal, nós temos que a mucilagem entrando com 50% a 100%. Muitas vezes a mucilagem, você tem isso aí dentro da propriedade, você nem precisa comprar, mas colocando o preço de venda de algumas cooperativas aí, a gente tem que, não só ela, mas os coprodutos da mandioca, você pode ter uma redução aí de 30% a 40% no primeiro, no sisal, e de 25% a 45% no custo da dieta quando você utiliza coprodutos da mandioca. E os preços são esses aqui, ó. Foram aqueles que nós apresentamos no início lá para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, uma dieta padrão, com 40% de volumoso, e o restante é soja e milho. Aí agora esse exercício vocês podem fazer em casa. Quanto de dendê que eu posso colocar nessa dieta aqui? Vai ficar com quanto de milho? Eu dei vários exemplos para vocês lá anteriormente, né? E aí multiplica por esses valores atualizados aqui da última semana e façam esses exercícios aí em casa e vocês vão ver o quanto que o valor do quilo da matéria seca da dieta vai diminuir, tá? Pois bem, de maneira geral, se a gente analisar essa tabela aqui com resultados de torta de dendê, nós temos aí que o coproduto nesse experimento aqui foi 12%. É claro que isso varia de acordo com a relação volumoso concentrado. 20, 12, 30 para cordeiros, aqui para cabras em lactação, tá vendo?
Olha os ganhos, pessoal. Mais de 200, acima de 150, cabra produzindo 1,5 kg de leite, aqui produziu apenas 0,8 quilos, mas tinha 30% do coproduto na dieta e a genética dos animais também pode não ter contribuído, além do que era 50-50, você tinha menos concentrado no que nessa dieta aqui do lado. Enfim, olha o potencial. Vou passar aqui de maneira mais rápida. Olha o licuri. Aqui variando os níveis de 8, 16, tá vendo? Olha os ganhos, 200, 150. Olha a produção de leite, pessoal, com 16% de torta de licuri, 1,5 litro. Isso aqui são animais mestiços. Isso aqui é dado experimental feito na fazenda da UFBA aí, de uma orientada nossa de doutorado em andamento. O algodão, tanto para cabrito quanto para cordeiro, 12% foi o preconizado. Não houve variação no ganho de peso, vou mostrar para vocês mais adiante. Mas o que acontece? Como eu já tinha mencionado anteriormente, tá vendo? Talvez genética, seletividade, o desempenho do cabrito ele não acompanha o desempenho do cordeiro em confinamento. Mas o fato é que a dieta zero, que tinha só milho e soja e o volumoso, proporcionou o mesmo ganho de peso do que essa dieta aí com 12% de torta de algodão. Então o efeito aí não é da dieta, né? Porque o ganho de peso foi o mesmo em todas aquelas que foram testadas. Para a mamona, 27% o percentual na dieta total, e aqui 10%, aqui para cordeiro e aqui para cabritos, o ganho de peso em ambos ficaram acima de 150 gramas por dia. Pois bem, sisal e alguns coprodutos da mandioca que foram compilados de maneira, na verdade foram agrupados, né? E se vocês observarem aqui, o coproduto, a mucilagem entrando aí com 50%, ganho de peso de cordeiro e de cabrito foi acima de 200 gramas. A manipoeira também proporcionando em cordeiros e cabritos aí acima de 150 gramas, e aqui o feno da parte aérea, né? Foi até modesto aqui a quantidade que entrou, 12% apenas, e a produção de leite acima de 1,5 kg. Pois bem, mostrado então, apresentado para vocês de maneira bem clara, bem objetivo potencial, eu queria colocar aqui agora, eu apresento aqui agora para vocês algumas tabelas, alguns quadros, né, com o resumo apenas do ganho de peso e dos tratamentos que foram utilizados em alguns desses trabalhos que foram mostrados anteriormente. Então, vejam vocês, nesse primeiro aqui da torta de dendê, por exemplo, 0%, 6, 12, quase 20% aqui de torta de dendê. O que aconteceu com o ganho de peso? Praticamente a torta de dendê, nos níveis mais altos, o ganho de peso foi igualzinho a essa aqui que tem 0 de dendê. Lembrando que essa que tem 0 de torta de dendê aqui é aquela dieta padrão lá, que tem o volumoso e tem o milho e o farelo de soja. Ela não tem o coproduto. Ou seja, o dendê ele substituiu com sucesso absoluto o milho e o farelo de soja aí nessa dieta. Aqui, nesse outro experimento, com licuri, também para cordeiros, à medida que a gente foi aumentando 0, 8, 16 e 24 de licuri na dieta, o que aconteceu com o ganho de peso? Caiu de 200 para 110 gramas por dia. Se a gente imaginar em números, em termos absolutos, olhando para o número 200 e para o número 110, a gente vai falar assim, vixe, não dá para usar esse 24 aí de maneira nenhuma, porque caiu quase 50% o desempenho do animal. Mas vocês lembram que eu mostrei para vocês lá que o licuri entrando com 20% da dieta, a redução no custo da dieta chega a quase 40%? Propriedades que não têm, que têm animais de produção, animais de pasto, animais que não têm uma genética tão avançada, por que os 110 gramas não seria um ganho de peso considerado bom? Na minha opinião, seria ótimo. Se vocês pensarem em animais na prática aí ao longo do ano, criados em fazendas, soltos no pasto, com essas oscilações climáticas que existem e, consequentemente, de produção forrageira, eu asseguro e digo aqui com toda absoluta certeza, o ganho de peso ele é muito abaixo desses 110 gramas por dia. Muito abaixo. Então, utilizando 24% de licuri, mesmo com esse desempenho aquém desses tratamentos anteriores aí que tem menos licuri ou não tem licuri, mas são dietas mais caras, na minha opinião, a depender do objetivo do sistema de criação, ainda assim seria uma alternativa interessante.
Eu estou só abrindo aqui a possibilidade, porque olhando para os números, né, converge para uma situação onde a gente vai recomendar 8%, por exemplo, de licuri, quem sabe 16%, mas o 24% ainda assim, em algumas situações, pode ser algo a ser pensado. Olha a torta de algodão, pessoal. Para cabritos, lembra que eu tinha comentado para vocês? A dieta com 0%, 110 gramas, olha, na média ficou 100 gramas aqui, né? Houve uma variação, mas não é uma variação expressiva. Isso para cabritos. Já para cordeiros, olha só, o negócio ficou redondo. Animais que não têm torta de algodão na dieta ou que tem 12%, é 190 gramas por dia. Desempenho fantástico, excelente. Para mamona, do mesmo jeito, né? Para cordeiros aqui, houve uma variação um pouco maior, mas olha só, a gente sai de 0 e vai para 20% de farelo de mamona. A gente consegue reduzir quase 40% o quilo da matéria seca e ter uma variação só de 30 gramas no ganho de peso por dia. E para mucilagem de sisal, eu digo que esse resultado aqui é fantástico, né? Acrescentamos 50% de mucilagem de sisal aqui, e na dieta total, e o ganho de peso foi praticamente o mesmo desses outros tratamentos aí, inclusive daquela que não tinha mucilagem de sisal, que tinha feno, que tinha outros volumosos lá, que tradicionalmente são utilizados na pecuária, que normalmente são de alto custo. Agora, sobre os coprodutos da mandioca, a gente tem aqui para cordeiros a manipoeira, excelente alimento também. Essa manipoeira ela entra substituindo parte do milho, ela é líquida, tá aí um limitante para uso em grande quantidade, tem como a gente fazer um ruminante ficar bebendo água de manipoeira, então você tem que fornecer isso aí realmente em pequenas quantidades, e dentro dessas pequenas quantidades que foram testadas, foi possível substituir uma parte significativa do milho, que é um alimento energético, e vejam vocês que o desempenho desses animais ainda assim foi muitíssimo satisfatório, igual àquela dieta que não tinha manipoeira, que normalmente é mais cara. E para cabras em lactação, feno da parte aérea da mandioca, se vocês observarem, à medida que aumentou o feno da parte aérea da mandioca, houve até um aumento, né? Não muito expressivo, mas em números a gente consegue ver que a produção se manteve ou até aumentou um pouco. O feno da parte aérea da mandioca, como eu tinha mencionado anteriormente para vocês, especialmente aquele feno em que você colhe mais a parte das folhas, né? E dispensa um pouco da maniva ali. A maniva é mais enchimento, é fibra mesmo, porque a concentração proteica de nutrientes está aí na folha. A folha da mandioca é um alimento fantástico para pequenos ruminantes. Aí você seca aquele material, produz feno, produz silagem. Sendo a mandioca, você tem que tentar eliminar esse ácido cianídrico dessa maneira e tornar esse alimento não tóxico para o animal. O resultado é esse aí, é fantástico. Ok? E por fim, eu gostaria de deixar como mensagem para vocês aí que esses coprodutos, pelo que a gente observou aqui ao longo dessa minha fala, a possibilidade de uso, sem dúvida nenhuma, abre um destino, uma outra forma, né, de você descartar, de você utilizar, de você, na verdade, transformar esse material em algo que seja interessante para os seres humanos. E por que não? Proteína de origem animal, né? Transformar coproduto em proteína para a nossa mesa. Então deu para ver que isso aí é possível, foi possível nos experimentos e tem sido em muitas propriedades que têm adotado e utilizado. A gente viu também que há um potencial para substituir esses alimentos tradicionais normalmente de maior custo, né, especialmente milho e farelo de soja. A gente conseguiu perceber também que há uma redução de 20% a 40% no custo da dieta, mas muitas vezes esses coprodutos eles não conseguem manter o mesmo índice de ganho de uma dieta com 0%, ou seja, de uma dieta à base de milho e farelo de soja. Aí a gente costuma dizer que o desempenho, seja ele produção de leite ou de carne, ele é modesto, ou ele pode ser chamado até de baixo, de moderado. Mas mesmo assim isso é muito importante naquele contexto que nós mencionamos aí sobre a questão da manutenção do rebanho, do ciclo reprodutivo, e outros aspectos que foram mencionados ao longo da minha fala. Eu tinha anotado aqui algumas coisas de cálculo e tal, mas eu vi aqui que o tempo já foi se alongando, já tem praticamente quase uma hora que eu estou aqui falando, e à medida que surgirem, que for aparecendo as perguntas aí, eu vou conversando e esclarecendo aqui algumas outras questões que
eu acabei não falando para vocês, ok? Então, equipe aí do Zootecnia Online, eu fico aqui à disposição para esse bate-papo aí no final e responder as possíveis dúvidas que vocês tiverem aí sobre o uso de coprodutos na alimentação de pequenos ruminantes. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Voltamos. Professor Carlindo, quer comentar alguma coisa? Professor, seu microfone está desligado. Certo. Agora foi. Agora foi. Voltei definitivamente agora. Depois de alguns problemas técnicos aqui, mas acho que a situação foi sanada. Companheiro, nós que agradecemos você ter aceitado nosso convite aí, de pronto, e ter feito aí essa excelente abordagem, essa excelente explanação. Informações importantíssimas e valiosas. A gente já vem discutindo sobre essas questões aí desde a semana passada, que a gente abriu o ciclo falando aí sobre a parte de planejamento, e citou, não aprofundei, uma vez que você já estaria aqui com mais propriedade para falar sobre coprodutos, a gente citou o uso de coprodutos aí como parte das estratégias, além de outras que conversamos. E pensando aí, se pensa de maneira geral a questão dos coprodutos, na Bahia, no Brasil como tudo, a gente já tem diversas possibilidades aí, claro, com as suas especificidades regionais. Pensando na perspectiva de semiárido, onde a gente tem aí essa estacionalidade de produção de forma mais intensa, que tem trazido alguns agravantes aí em relação a desafios, né, para o produtor, no sentido aí de pegar aquela seca severa que teve aí 15, 16 aí, que o impacto foi muito grande. Então, na perspectiva de um planejamento bem feito, trabalhar aí com o uso desses coprodutos, boa parte desses que você citou aí, como a mandioca, como o sisal, como o licuri, que são plantas xerófilas adaptadas aí a essas condições semiáridas, isso traz um potencial muito grande para o produtor. Então, foi uma contribuição muito, muito relevante. Queria só fazer um comentário. Você trouxe uns dados aí em relação à questão dos resultados de desempenho e comparando isso aí com, digamos assim, o que seria o custo dessa dieta para os animais. Acho que dentro daquilo que a gente tem conversado o nível tecnológico do produtor. Aquele produtor que tem um nível tecnológico, que ele tem aporte para ele ganhar, ele está trabalhando aí com 250 gramas por dia, ele vai trabalhar com esses 250 gramas por dia. Aquele produtor que ele tem um nível tecnológico, ele consegue alcançar isso aí, mas que ele consegue, principalmente no período de entre safra, os seus animais não perderem peso e ganharem, e aí esse ganho aí de 100, 150, 200 gramas por dia, isso é bastante expressivo. Bastante. Bastante expressivo e com o custo que ele vai ter, né? Comparado aí, hoje, essa situação que a gente está vivendo é uma coisa surreal, de milho e soja nessa pegada aí de valores extremamente altos. Então, acho que isso é bastante importante e cabe muito, muito bem aí, desde o pequeno ao grande produtor, a questão do uso aí de coprodutos e ele chegar aí a sucessos dentro da sua produção. Eu acredito que com o preço muito elevado dos insumos, né, especialmente desses commodities e etc e tal, isso de certa maneira vai forçar a gente, no bom sentido, a buscar as alternativas que a gente tem na região para poder tentar otimizar essas dietas que são utilizadas para ruminantes, né? Reduzir custo e realmente tentar fazer o sistema se tornar viável economicamente. Porque com esses preços aí a conta não fecha. Se a gente pegar aquelas dietas ali, eu fiz até um comentário durante a apresentação, e fornecer uma dieta à base de volumoso, comprado, seja um feno, seja uma silagem, seja lá o que for,
e milho e farelo de soja, o concentrado à base de milho e farelo de soja, com esses preços praticados atualmente no mercado, aqueles R$ 50 daquela matemática rápida que eu fiz para vocês aqui, vocês podem esquecer. O confinamento ele vai te dar prejuízo. Então, ou nós vamos buscar alternativas, ou esses preços, eu não sei como é que vai acontecer. A arroba do boi semana passada já começou a dar uma diminuída. Eu não sei, vai ter que ter uma pressão aí, o governo vai ter que intervir, porque do jeito que está, daqui um dia nem frango a gente dá conta de comer, que monogástrico só come milho e soja. Como é que o produtor de suíno e de ave vai conseguir manter isso aí, esses preços? Vai repassar os preços para a gente. Só consegue se aumentar o preço do produto, né? Então eu vejo um futuro muito negro nesse sentido aí, se não tiver alguma intervenção do governo, se a coisa não mudar de figura aí nos próximos meses. É a curto prazo, viu? Não é a longo prazo. Curto prazo. Me fez lembrar um posicionamento bem importante que a gente precisa ter. Eu digo a gente, técnicos da área, e principalmente o produtor, que a preocupação, acho que a preocupação não é quanto o mercado está pagando pelo seu produto, mas a preocupação é quanto custa o seu produto. Quanto é que está custando o seu litro de leite, quanto é que está custando o seu quilo da carne. Então, a gente acho que tem essa questão mesmo da empolgação, chega nesses momentos que o mercado paga-se um pouco mais, e aí o camarada ele se empolga, não, está pagando esse preço, eu tenho como comprar um milho, eu tenho como comprar uma soja, e vou ganhar um pezinho a mais no animal aqui, vender ele mais acabado, mas tá botando na ponta do lápis, enquanto tá custando esse milho e essa soja, tá botando na ponta do lápis, se você substituísse esse milho e essa soja por um produto da sua região, claro, você tem aí as possibilidades de utilizar aí a torta do licuri, a torta de mamona, que, for pensar na agricultura, ela tem um potencial muito grande em função dos teores de nitrogênio. Mas olha, ao invés de você fazer essa conversão desse nitrogênio direto no solo, você primeiro passar essa torta pelo trato animal e depois esse produto ali para o solo, depois ter convertido essa proteína, esse nitrogênio aí em proteína animal. Então, olha só as possibilidades que se tem. E se você começar a pensar que o importante é você saber quanto custa o seu produto, mas não quanto o mercado está pagando, você começa a pensar a partir dessa óptica, então essa questão do coproduto ele ganha mais força ainda no sistema de produção. Acho que a gente precisa, o produtor precisa realmente pensar nesse sentido. Explorar isso mais, né? Perfeita colocação, Carlinhos. Ana, comentei aqui, tem uma pergunta para fazer mais à frente, mas gostaria que, Ana, a gente faz uma enquete antes dos temas serem discutidos, a gente faz uma enquete e a Ana tem apresentar um pouco das enquetes e trazer um pouco das perguntas que foram colocadas aqui para a gente. Bem, nós no Instagram perguntamos se as pessoas sabiam que era coproduto, 83% falou que sabiam, espero que os 17% tenham assistido e agora saibam o que é coproduto. 66% diz que conhece coprodutos utilizados na ovinocaprinocultura. E a gente perguntou também se eles sabiam a diferença entre torta e farelo. 79% diz que sim. Inclusive, eu não lembro do senhor ter comentado sobre a diferença. Poderia fazer um comentário rápido? Então, eu acabei não falando sobre isso, falei num contexto mais geral de coprodutos, e alguns aqui eu mencionei sobre farelo de mamona, torta de algodão. A única diferença está no processamento, né? Quando você tem só a prensagem do material, e a extração do óleo ali, normalmente esse material fica com um teor de gordura um pouco maior, então ele é chamado de torta. Quando você tem a prensagem e você ainda tem aquele produto passando por algum solvente químico para retirar mais ainda aquele resíduo de gordura, né, que ficou ali naquele material, normalmente ele fica com menos estratério, fica menos gordo. Aí o pessoal caracteriza isso aí como farelo. Então, basicamente, é um método de processamento. Que um é normalmente prensagem química, você obtém o farelo, e o outro é só prensagem, você obtém o resultado da prensagem ali, a torta. E a nossa última pergunta foi se eles sabiam como utilizar produtos na dieta de pequenos ruminantes, e 49% disse que não. Eu espero que eles tenham assistido e agora saibam como utilizar. Vários exemplos, né, de dietas prontas, inclusive, aqui. A coisa veio bem direcionada.
Bom, a primeira pergunta é da casa, é da Amanda Grimaldi. Ela perguntou, além do teor de FDNI, existem outros fatores que limitam o consumo de coprodutos pelos animais? Existem. Se a gente for esmiuçar, Amanda, a composição dos coprodutos, por exemplo, eu falei de FDNI porque a FDNI contempla alguns itens indigestíveis, que é a celulose indigestível, a hemicelulose indigestível, mais a lignina. Na hora que a gente fraciona isso aí, se você pensar, por exemplo, em termos práticos, a análise de lignina é uma análise de rotina, que é muito feita nos nossos laboratórios, o teor de lignina desses materiais é bem mais alto do que o teor de lignina no pasto em ponto de ser colhido ou pastejado por um animal. Então, a lignina poderia ser um item para você avaliar também. Eu me lembro agora, seria só a lignina mesmo. Não me recordo. Certo. Bem, tá me ouvindo, professor? Eu acho que ele travou. Travou. Voltou. Voltou. O Giltamar Santos, ele perguntou, durante uma seca severa na região de Tapetinga, acompanhou o fornecimento de tortas de algodão, mais o soro de queijo para vacas de leite. Ele gostaria de saber se tem algum trabalho para caprinos e ovinos sobre isso, se o senhor já viu. Se tem algum trabalho com torta de algodão para pequenos ruminantes, para caprinos? Torta de algodão com soro de queijo. Soro de queijo? Não. Que eu conheça, não. Foi até bom você ter mencionado, porque, assim, como é o nome da pessoa que perguntou? Foi o Giltamar Santos. Giltamar. O que acontece, Giltamar? Uma grande preocupação, e na verdade isso já foi comprovado cientificamente, vacas em lactação, quando consomem grandes quantidades ou de caroço de algodão, ou mesmo da torta de algodão, às vezes isso é eliminado um odor, né, no leite e tal. Cientificamente isso já é comprovado, realmente passa para o leite, etc. e tal. Às vezes tem gente que sente, tem pessoas que não sentem, depende muito do consumidor. Esses trabalhos que nós fizemos aí com pequenos ruminantes, em quase todos eles, após o abate, amostras de carnes foram retiradas e foi feita a análise sensorial. E os provadores, eles adoraram a carne desses animais aí, que esses coprodutos, não sentiram nenhuma diferença em relação àqueles que não tinham coproduto. Então parece que é uma coisa mais intrínseca ao leite. Agora, em relação mais objetivamente sobre a sua pergunta, com pequenos ruminantes, soro de leite, não conheço nenhum trabalho com pequenos ruminantes, associando com algodão. Tá bom. Camila, ela perguntou, você colocou várias dietas. Se eu tiver acesso a esses produtos, posso usar essas dietas que estão nas slides dos animais sem problema? Ou eu teria que fazer outras? Pode. Pode usar e, inclusive, pode adaptar. Eu coloquei aqui algumas opções que nós fizemos, que, por exemplo, quando eu digo adaptar é o seguinte, você vai ver aí que, às vezes, num experimento volumoso foi o feno de típico, em outro experimento foi a casca de arroz, em outro foi... Enfim, o volumoso, ele é volumoso, o intuito dele é fornecer fibra, é fornecer uma parte da FDN aí, uma parte da fibra na forma de FDN para poder gerar energia também para o animal, para dar motilidade. O volumoso ele é importantíssimo, né? Se não fosse, ele não participaria da dieta desses animais. Enfim, então você pode, por exemplo, trocar o volumoso, pegar um volumoso com característica nutricional similar. Então, o que está aí nessas dietas não significa que se eu testei com o feno como volumoso e eu de repente vou usar aqui a silagem de milho ou silagem de capim-elefante ou feno da parte aérea da mandioca, que o resultado vai ser pior. Não, se for equivalente, nutricionalmente falando, especialmente fibra, proteína, você vai conseguir o mesmo resultado. Fibra nem tanto, né? Pode ter uma variação maior, mas pelo menos em termos proteicos. Se um for menos proteico do que o outro, você vai ter que ajustar isso no concentrado. Mas se você pegar exatamente como está aí, fornecer para o animal essas receitas de bolo que foram colocadas aí, você vai conseguir em cordeiros mestiços de Santa Inês, de Dó, PSRD, você vai encontrar bons resultados. Ganhos aí acima de 150 e muitos, inclusive, acima de 200 gramas por dia. Certo, o professor Camilo quer comentar alguma coisa? É isso mesmo.
Sim, sim. Só aproveitando essa questão aí relacionada ao uso tanto volumoso como o coproduto, ele, tanto no aspecto dele volumoso quanto concentrado, a possibilidade de você utilizar, inclusive, eles em conjunto, né? E diminuir ainda mais o seu custo da dieta. Perfeito. Por exemplo, produtor, eu citei até um exemplo na semana passada, em relação à parte aérea da mandioca. Eu trabalhei lá com o professor Mauro, na época de iniciação científica, a gente trabalhando com feno de parte aérea da mandioca. E uma das possibilidades que é discutido é que a mandioca é uma planta caducifólia. Ela é uma planta xerófila, se adapta muito bem a essas condições semiáridas e caducifólia. É uma estratégia dela, no período seco, essa folhagem ela cair. Claro, essa folhagem ela tem o seu potencial na incorporação de matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes aí no solo, mas você também tem um potencial de, antes dessa folhagem cair, você colher essa parte aérea, pelo menos esse terço superior da rama da mandioca, e já fornecer o animal. E aí, posteriormente, você trabalhando esse feno aí, você associar isso aí, o volumoso dessa parte aérea da mandioca com por exemplo, a raspa, o farelo da mandioca, depois do processamento aí, ou aquele glorão, aquele grolão de mandioca. Isso, glorão de mandioca que sai da casa de farinha. Você associar isso aí na dieta dos animais e diminuir o custo. São possibilidades, né? Total possibilidade, Carlinhos. Só não podemos retirar o volumoso 100%. Caso isso aconteça ou você diminua muito. Agora travou mesmo. Hoje o dia pro EAD tá ótimo. Precisaria utilizar... A sua internet travou, viu? Na hora que você começou a falar, travou aqui pra gente. E agora? Tá ouvindo bem? Agora tá tranquilo. Então, eu dizia o seguinte, se diminuir muito a quantidade de volumoso e cair para menos de 20%, aí você tem que pensar em utilizar aí um tamponante, um bicarbonato de sódio e tal. Mas mantendo aí em torno, pelo menos de 20% de volumoso, e esse volumoso, né, tem um tamanho de fibra, um feno picado, um capim triturado, ou seja, se tiver tamanho de partícula para dar motilidade do fundo, não tem problema nenhum. Você pode fazer essas combinações e essas associações aí sem o menor problema. Inclusive vai ser muito benéfico, né? Você consegue reduzir mais ainda o custo da dieta. Certa vez um produtor chegou e me perguntou, eu estou na região tal lá e tal, o que o senhor me recomenda para poder usar desses materiais aí tudo? Eu falei, o senhor que vai me dizer, o que o senhor tem de disponibilidade lá na região? Então acho que a conversa tem que começar por aí. O que eu tenho aqui na minha região? O que eu tenho condições de produzir aqui na minha propriedade para poder diminuir os custos, para maximizar o desempenho, para manter bons resultados produtivos ao longo do ano, o ano inteiro, né? A gente tem que esquecer esse negócio de que, não, já sei, todo ano é a mesma coisa. Choveu, os animais vão engordar, secou, os animais vão perder peso. Tem como você atenuar os efeitos da seca. Isso aí está mais do que comprovado, né? Por vários mecanismos. Eu mencionei no início da minha fala. Você tem possibilidade de manejar melhor o pasto, de reservar forragem no período da estação chuvosa, você tem como produzir palma, você tem como investir em leguminosa para fazer banco de proteína, ou de repente cortar, afinar, guardar. São tantas possibilidades que existem, e dentre elas os coprodutos. É só mais uma possibilidade dentro desse cenário todo que a gente está discutindo aqui. Sim. Bem, a nossa próxima pergunta é da Carla Santos. Ela perguntou, a inclusão desses coprodutos pode influenciar na produção e na qualidade dos produtos de origem animal? Eu acho que ela quer saber se a inclusão dos coprodutos influencia na parte sensorial dos alimentos. Eu entendi da carne do animal, não é isso? Você fornecer um coproduto coproduto do animal... Porque no caso do leite, teria a questão da influência no sabor do leite. Para vacas em lactação, vários resultados de pesquisa comprovam isso aí, tá, Carla? Agora, para pequenos ruminantes, para desempenho, pensando na produção de carne, todas as análises sensoriais que nós fizemos aí, os resultados foram iguais, aquelas dietas que não tinha coproduto, ou seja, não foi percebido nenhuma alteração de sabor, nem de preferência, de nada na carne desses animais. Agora, o leite, realmente, de cabra, eu não sei lhe afirmar. Nós temos um trabalho em andamento, eu devia até ter trago esses resultados.
Nessas linhas de pesquisas que a gente tem desenvolvido aí com coproduto, o nosso forte mesmo foi a avaliação de desempenho de cordeiros, né? Animais, cordeiros confinados. Nós fizemos alguns trabalhos também com cabras em lactação, em projetos em parceria com o ESB, projetos em rede, e ficou com a gente aí a responsabilidade de conduzir alguns projetos também com cabras em lactação. Nesse sentido, nós temos uma tese de doutorado em andamento em que foi testado licuri e torta de dendê para cabras em lactação na fazenda de São Gonçalo dos Campos. E foi feita análise sensorial, foram produzidos queijos desse leite dessas cabras que consumiram coprodutos, foi feita análise sensorial com queijo também, e eu realmente não estou com esses resultados aqui para dizer para vocês. Isso é até uma forma que a gente vai ter de comprovar se, assim como acontece com o leite de vaca, né, com os leites de caprino, de repente, com os produtos a partir do leite ali, de repente o consumidor consegue perceber alguma alteração de sabor. Ok? Ok. Bem, o José Freitas, ele perguntou: o uso desses coprodutos pode apresentar benefício para a sustentabilidade ambiental? Pode. Antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande, José Freitas. Inclusive, se você pegar os trabalhos da década de 90, quase todos eles, inclusive eu já escrevi isso em alguns trabalhos com farelo de cacau, a gente dizia o seguinte, que o uso desses coprodutos na alimentação animal vai reduzir o impacto ambiental, porque isso seria jogado no ambiente, vai contaminar o meio ambiente, etc. e tal. Realmente, para alguns materiais, isso pode acontecer. Mas para esses animais, para esses materiais, farelados, que eu mencionei aqui, para essas tortas, a gente já sabe que isso aí é um adubo orgânico, né, de primeira qualidade. Inclusive, a farelo de mamona, ele é vendido... Na embalagem tem escrito lá, farelo de mamona para uso agrícola, né? Ele foi registrado no Ministério da Agricultura dessa maneira. A gente usa na alimentação animal porque a gente descobriu que tem muita proteína ali, que a gente consegue eliminar aquela ricina e consegue usar isso para alimentação animal. Mas voltando, então esses materiais, eles são em grande parte já utilizados no solo para você melhorar a fertilidade, etc. Agora tem algumas exceções, vou dar um exemplo, a glicerina. Tinha uma empresa no Paraná produzindo biodiesel e a geração de glicerina era uma coisa absurdamente grande, enorme. Eles estavam com um pátio lá, assim, com os containers, já não sabiam onde guardar mais tanta glicerina, ao ponto de um professor da UESB solicitar deles a glicerina. Eles falaram, não, a gente não vai vender para o senhor, não, a gente vai doar a glicerina. Mas eu tenho que ver aqui um transporte, como é que eu vou fazer para trazer, é muito distante. Na época não se tinha glicerina sendo produzida aqui em Feira de Santana, na Bioóleo, né? E aí, não se preocupe, eu vou mandar a glicerina aí para o senhor. A empresa mandou de graça glicerina do Paraná, pagando frete, tudo para entregar em Tapetinga, para fazer experimento. Vá procurar isso aí hoje, né? Os caras hoje já descobriram que a glicerina pode ser utilizada para cosmética, para um monte de outra coisa. Então, conseguiram achar um destino correto. Se isso não acontecesse, se a pesquisa não possibilitasse a criação de possibilidades de aplicação desses coprodutos, o que ia acontecer, José Freitas? Ia chegar uma hora que, de repente, não ia ter mais onde guardar, que, de repente, um negócio desse pudesse ser descartado de maneira incorreta, como a gente muitas vezes vê por aí, né? Lixo, descarte de produto químico de maneira inadequada, e isso realmente ter um poder contaminante e, assim, para o meio ambiente. Então faz todo sentido sua pergunta, mas hoje, pensando nesses coprodutos farelados, em tudo isso que eu falei para vocês aqui, se isso não for utilizado para alimentação animal, vocês podem ter certeza que há uma aplicação no meio agrícola muito forte já e já tem sido utilizado. Ok? Vou fazer um comentário, Leidson, a respeito disso aí que você colocou, e trazer aqueles resultados que você apresentou, que foi do trabalho da Paula, né? Com a manipoeira. A manipoeira. A manipoeira, ela tem um potencial de eutrofização de lagos e represas muito grande. A DBO e a DQO dela é altíssima. Altíssima. Ali, e o que acontece? As casas de farinha, se pegar aquelas casas de farinha mais artesanais, esse material é descartado em córregos, em rios. Então, isso aí causa um impacto tremendo na fauna, na flora ali desses córregos, desses rios. Então, esse uso aí, ele traz, aqui você falou, tem um teor de amido muito elevado,
E além do teor de amido muito elevado, ele ainda tem o HCN, né? A partir da lina marina, ele tem lá o ácido cianídrico, e isso é bastante tóxico. Uhum. Então, até esse ácido cianídrico volatilizar, ele já causou um impacto muito grande à fauna e à flora ali naquele ambiente onde ela é despejada. E nos produtos artesanais, geralmente isso acontece. A gente tem dados aí, a gente tem, hoje já não sei como é que está, mas Vitória da Conquista tinha um distrito, Vitória da Conquista, que tinha a maior concentração de casas de farinha do mundo. O registro era de ser a maior concentração de casas de farinha do mundo. Então, era muita manipoeira que era produzida nesse local. E aí a gente já vê esse potencial aí para ser utilizado na alimentação dos pequenos ruminantes, claro, tendo o devido cuidado com o HCN, né? Nesse contexto. Inclusive isso é deixado, né, em decantação durante alguns dias. Tem algumas formas de você também aquecer essa manipoeira para você eliminar esse HCN. Eu acabei nem comentando. Foi bom você ter tocado nesse assunto aí. Bem, temos a pergunta aqui no chat do Ian Luiz. Confinar bovinos com coproduto é viável economicamente? É viável. Assim como para pequenos ruminantes, para grandes ruminantes, para bovinos, não é isso? A pergunta do Ian. Para bovinos. É viável economicamente. Eu mencionei agora há pouco sobre um projeto em rede que a gente tem com a UESB, o ESC e o FRB. O coordenador geral é da UESB e a gente participa aí como coordenador adjunto desse grande projeto que é aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. E é uma rede realmente para avaliar o potencial de alguns coprodutos na alimentação de ruminantes. Nós ficamos com os pequenos ruminantes para avaliar isso aqui na UFBA e os grandes ruminantes estão sendo avaliados pelos pesquisadores da UESB. E eles testaram, assim como a gente testou aqui para os pequenos, o dendê, o licuri, dentre outros, né, para vacas em lactação, vacas confinadas em lactação, vacas a pasto em lactação, para bovinos de corte confinado, bovinos suplementados a pasto, com esse suplemento contendo coprodutos, e os resultados são muito bons. Né? Assim como para pequenos ruminantes, já existem aí limites de uso desses coprodutos, desses principais coprodutos aí que foram abordados hoje, também para grandes. Inclusive, o Ian comentou aqui que torta de mamona é muito bom para a formação de pastagens. Eu nunca tinha ouvido falar. É um adubo. É um excelente adubo orgânico aí. Bem, a Aline, ela perguntou. Em trabalhos com torta de licuri ou dendê, foi analisado o perfil de ácidos graxos? Do licuri? Acho que da dieta? Torta de licuri ou dendê. Foi. Eu não sei se ela não especificou se era da dieta. Mas foi avaliado tanto nas dietas quanto nos materiais e inclusive na carne dos animais. Uma linha que a gente tem aí e de complementar os trabalhos é de avaliar os ácidos graxos, né? E os resultados também são muito bons. A gente tem resultados aí muito bacana, publicados inclusive em revistas de alto impacto, com o uso desses coprodutos, avaliando a qualidade da carne, e dentre os itens de qualidade da carne, também os ácidos graxos. Bem, a Natália, da UFBA também, ela perguntou, mesmo sabendo que os resíduos de cervejaria variam de bromatologia a bromatologia de acordo com a marca da cerveja, é vantajoso utilizar na produção? É vantajoso. Até quando se refere ao nível seria indicado incluir na dieta? Resíduo de cervejaria, eu não sei te falar qual é o nível, Natália, que pode ser utilizado. Mas o resíduo de cervejaria é um produto nobre, é energético, é um produto que foi já estudado desde a década de 80. Você vai pegar trabalhos aí daquela equipe de Viçosa, de São Paulo aí, que o pessoal já tem assim pesquisas com isso, né? Existe uma heterogeneidade na questão da composição, assim como acontece também com esses coprodutos que a gente mencionou aqui. Eu acabei não colocando a composição de vários resultados de pesquisa, mas se eu tivesse feito isso aqui, vocês iam ver, por exemplo, que tem dendê com 15% de proteína bruta, você vai encontrar a torta de dendê com 12%. Essa variação ela é normal. Né? Depende do ciclo produtivo, da condição de maturidade da planta, que foi prensada, que gerou esses coprodutos. Eu não vou dizer que é um problema, uma grande situação, uma situação que a gente tem que ficar sempre atento é em relação a isso.
Mas aí, como fazer? Normalmente, trabalhar com valor médio, porque muitas vezes o produtor está lá, ele tem o coproduto, mas ele não tem como analisar isso de maneira rápida para poder utilizar. Muito embora hoje o UFBA e outras instituições aí existem, né? Existam laboratórios de bromatologia que podem avaliar isso aí sem o menor problema, mas você pode trabalhar com valor médio. É o que eu sempre recomendo, é isso. Então, a gente falou aqui de 15%, se ele pegar um trabalho com 12, outro com 16, 17, você vai ver que vai estar em torno disso. 14% de proteína bruta seria o valor médio para você utilizar. Então, isso é algo que acontece, inclusive, com as forrageiras, né? As forrageiras, à medida que chove mais ou chove menos, que ela cresce mais, o crescimento, depender do estágio vegetativo da planta, ela tem uma alteração na composição. Então, isso é cíclico, isso acontece com planta, isso acontece com coproduto, mas, de uma maneira geral, o resíduo de cervejaria, apesar dessa variabilidade, ele é um componente energético aí que pode ser usado tranquilamente para compor as rações desses animais. Eu não vou ficar te devendo agora o nível disso aí. Não é uma pergunta, é mais um comentário. A Karina Cezimbra, ela comentou, muito interessante, e pensando na agricultura familiar, os produtores poderiam se unir para realizar a aquisição juntos dos coprodutos, que poderia ser uma saída para alcançar os mercados mais exigentes, podendo criar e recriar borregos e cabritos e vendendo mais precocemente com um maior ganho financeiro. O senhor concorda com esse comentário? Poderia. E inclusive, eu tenho um comentário adicional para fazer em cima desse aí. Na época que o dendê, a torta de dendê, era 52 centavos, foi a última torta de dendê que a gente comprou para poder fazer experimento. Vocês viram aí que hoje está batendo R$1, dobrou, né? Na época que era 52 centavos, a gente comprou aqui de uma empresa que fica aqui perto de Nazaré, Taperoá, nessa região aí. E a informação que a gente tinha lá, inclusive a gente teve que esperar entrar na fila para poder comprar, é porque tinha um cara, um produtor, inclusive de suínos, me surpreendeu muito, porque o dendê é muito fibroso, né? Mas o cara descobriu que essa energia que tem a partir dessa gordura aí do extrato etéreo, né, da torta, o cara desenvolveu uma dieta para suínos e ele estava buscando toda a produção de torta de dendê nossa da Bahia e levando para Sergipe. Aí a gente teve que entrar na fila, esperar e tudo mais, e a moça disponibilizou, né, mais adiante para a gente comprar e para tocar os experimentos na UFBA. Então, essa questão de se associar, de buscar formas alternativas, até mesmo, né, se eu estou na Bahia, mas se eu tenho alguma coisa interessante em Sergipe, estava acontecendo o inverso, o cara estava vindo aqui na Bahia. Mas pode acontecer, de repente, você buscar uma mesma, dentro do mesmo estado ou até fora do estado. E na forma de associação, de você fazer isso aí de maneira conjunta, é sempre mais interessante. Você consegue diminuir o custo, né? Comprando mais, você consegue angariar preço, e comprando mais, você consegue diluir frete. Fica mais interessante para todo mundo. Eu só vou fazer um comentário. A gente teve aqui no ciclo passado, que foi o ciclo que a gente tratou sobre ovinocultura, o professor Daniel, da Univas, e ele veio para falar com a gente aqui sobre a produção de queijo, leite e derivados, né, de caprinos. Um dos pontos que ele tocou nessa questão é a possibilidade de se trabalhar esses produtos gourmetizados, né, a partir de essências, de você ter características específicas daquela região. Uhum. E aí me remete agora essa questão do uso do coproduto, que trouxe que resultados na carne, com cordeiros, não tenham observado diferenças, mas que com o leite há a possibilidade de ter essa diferença, de ter essa característica organoléptica inserida aí na característica do leite. Isso também traria essa possibilidade de nichos de mercado, né? Você trabalhar uma dieta onde você vai ter um derivado mais à frente, um queijo, uma manteiga desse produto aí, um iogurte, com valor agregado, com características específicas para atender nicho de mercado. E dessa forma agregando valor ao produto. Né? Perfeito. Bom. Isso aí fortalece e potencializa aí a agricultura familiar. Com certeza. Já pensou a gente produzir um leite com essência de dendê? Pois é. Um licuri. Com sabor de marca registrada aí. É algo para se pensar mesmo. Um queijo aí com sabor de licuri no queijo.
Para vacas de lactação, eu li um trabalho uma vez que o cara colocou orégano na dieta das vacas e avaliou a característica sensorial, e aí o leite das vacas que receberam orégano foram mais apreciados, os consumidores gostaram mais. Olha que negócio interessante. Pois é, Agora, o orégano é um produto caro, né? E teve que utilizar uma certa quantidade e tal, enfim, mas é um resultado, tá aí. No dia que existir nicho de mercado que de repente pague por um preço diferenciado, o resultado científico já mostra, já aponta que a coisa fica mais apreciada, né? Eu lembrei agora que até ontem, conversando com o Stephen e Manuela, eles comentaram a questão do uso de óleos essenciais, para dar essa característica aí no leite. E aí falou de alguns óleos essenciais, acho que ela citou até o copaíba, só que são essências caríssimas. Então, se você conseguir também obter essas características a partir de coprodutos com custo muito menor, então tem possibilidade de potencializar aí a produção aí de um pequeno ou de um grande produtor nesse valorizar sentido. Mais ainda, né, os produtos regionais. Eu queria citar, Gleidson, a gente falou de alguns produtos aqui, e, claro, a temática está voltada para a questão do semiárido. Eu queria dar um exemplo ali do sul da Bahia, na região ali de Uruçuca. Eu tenho a vivência, experiência lá no campus do IF Baiano, lá em Uruçuca, e tem as empresas lá que trabalham com o palmito de pupunha. E foram gerados alguns trabalhos lá na UESB, da Conquista, a tese de Léo, o professor Leandro, que trabalha com a gente lá em Uruçuca, a tese a própria tese de Tayala e Alana também foram nesse sentido, utilizando o coprodutos. Eles trabalharam com a torta da semente da pupunha. Eles, para a produção de mudas de pupunha, tem um cariópsis, né, que é o fruto, e ele é revestido com aquela mucilagem, aquela polpa. Então, o pessoal que produz as mudas, eles vão pegar somente o coquinho ali, o exocarpo, o endocarpo, para poder produzir a muda, e aquela mucilagem que reveste aquilo ali acaba sendo descartado. Então, a partir desses trabalhos, eles fizeram algumas dietas para ovinos e caprinos e tiveram resultados interessantes também, com a utilização dessa farinha de pupunha, né? Foi produzido uma farinha de pupunha. E um outro exemplo, não sei hoje ainda como é que está essa questão dos resultados, mas os produtores estavam utilizando bastante como volumoso as cascas, ou seja, as invaginações do ápice da pupunha, de onde eles tiram o palmito. Ele pega lá no ápice da pampa, pega ali a parte central, tiram o material para o palmito, só que até chegar naquela parte que é comestível, ele tem diversas invaginações. E aquilo também acaba sendo descartado. Eu lembro que a produção encostava um produtor de búfalo lá na região, que ele encostava o caminhão lá, enchia e levava para os animais dele. A gente também utilizou diversas vezes com as vacas lá no campus de Uruçu. Então, são produtos regionais que têm um potencial muito grande. Inclusive, a organização colocou aqui, pedindo a participação dos nossos ouvintes, para eles trazerem também e mostrar para a gente quais são os produtos que ele tem na sua região que tem esse potencial de ser utilizado e que talvez a pesquisa ainda não chegou nesses resultados. Eu gostaria que vocês estão participando, nossos ouvintes, se não fossem agora, mas depois, a partir do nosso Instagram, que postassem fotos, postassem lá produtos da sua região que tem esse potencial aí, e talvez isso seja produto aí mais à frente de pesquisa para a gente e, claro, contribuir aí com a região de vocês. Perfeito. Destacar o que tem na região, né? Porque é uma coisa regionalizada. Você falou aí dos coprodutos da pupunha, que é uma coisa que está localizada ali região extremo sul, Carlinhos, que a gente pode chamar ali. Sul e Baixo Sul. Região sul, Baixo Sul. Sul e Baixo Sul, Lívio. E aí, na hora que você caminha para o semiárido, para o recôncavo, para outras regiões da Bahia, certamente pode ser que você tenha outras possibilidades. E se vocês enviarem aí, de repente, isso poderá ser foco, né, de futuras pesquisas aí para avaliar a viabilidade de uso. Falando nisso, o Ian, ele comentou aqui que tem um produtor na cidade dele. Eu vou perguntar qual é a cidade dele. Ian, se você ainda estiver aí, comenta qual é a sua cidade, que utiliza casca de banana para vacas leiteiras. Ele quer saber se poderia ser utilizado para pequenos ruminantes.
não tenho conhecimento nenhum sobre casca de banana. Tá aí para mim uma novidade. Provavelmente deve ser alguma indústria que, então, né, retira ali a polpa, né, a fruta Fazer e doce, né? fazer doce, alguma coisa. Não tenho, vou ficar te devendo aí. Eu não sabia nem, para mim é novidade. Não sabia nem que a casca era utilizada. Nunca vi nenhum trabalho científico sobre isso. Tá aí uma coisa para poder ser testado. Talvez Já esse ficou aí a produtor dica para o use, próximo projeto. talvez esse produtor esteja até utilizando, eu vou arriscar dizer aqui, essa casca sem nenhum resultado de pesquisa. Eu desconheço o resultado de pesquisas, não só para pequenos, mas para grandes também. O pessoal já testou aquele colmo da banana, né? Quando você corta ali para retirar os cachos, é aquela parte o caule da banana, com aquelas folhas e Pseudo-caule tal, que ele tem. pseudo-caule. Aquilo é descartado. Já fizeram vários testes para ruminantes ali. O resultado daquilo não foi bom, não. Já secaram, já deram aquele natura, aquele é astringente, aquilo tem um sabor que o animal não consegue comer aqui direito, não. Agora a casca é diferente, né? É outra coisa. Inclusive é Talvez. utilizado na dieta humana, né? Exato. Pessoal Exato. mais vegano, mais vegetariano trabalha aí o tipo comendo ele a milanesa. Faz a casca da banana. É espetacular, é um sabor muito bom. Tá vendo que a coisa tá mais ou menos alinhada dentro daquilo que eu comentei agora há pouco, durante a minha fala? Às vezes você tem do lado na sua cidade, do lado da sua propriedade ou próximo, alguma empresa que processa alguma coisa, que gera um coproduto. Talvez essa casca de banana aí até seja jogada fora, né? Não tenha, por enquanto, nem valor comercial, nem pode ser tratada como um coproduto, mas um resíduo, talvez. E aí, na hora que isso aí agregar e a empresa descobrir que isso aí tem valor comercial, na hora que o pessoal começar a procurar demais, ele vai querer vender, não vai querer doar mais isso aí. Vai se transformar num coproduto e já vai ampliar, né, a gama de utilização. E isso aí realmente, à medida que você vai descobrindo as possibilidades, vai testando por meio da pesquisa, você vai gerando resultados e vai dando mais confiança para quem desejar utilizar, né, para os produtores. Ele falou que ele é da região de Porções e que realmente tem uma fábrica de doce de banana na região. Muito bem. Ele disse que tem alguns trabalhos com casca de banana. Eu também nunca vi. Para grandes ruminantes? Eu acho que sim. Eu não. Tá vendo? Então já tem. Não testaram só o pseudo-como, não. Mas eu desconheço. Trabalho científico publicado em periódico, de repente isso ainda está em forma de resumo, mas enfim. Mas foi bom ele ter chamado a atenção disso aí, que até me despertou curiosidade. Depois eu vou pesquisar um pouco sobre. E ele perguntou também, o maior problema, então, dos coprodutos seria o frete para utilização na fazenda e não a sua aquisição em si? Não, o problema dos coprodutos você tem que avaliar caso a caso. Às vezes, você tem o coproduto, como ele mesmo mencionou aí, sendo produzido dentro de uma cidade onde você tem uma propriedade ali, então praticamente o frete é o menor possível, é o mínimo dos problemas. Agora, se pensar num problema de coproduto, eu vou transformar o título problema em limitação. Aí você tem que ver o que tem de limitação. É uma limitação de ordem nutricional? Aí eu falei para vocês desses farelados aí, da questão da FDNI, né, ou seja, da fração digestiva da fibra que é alta, do teor de estratégia em algum deles que é muito alto, então muita gordura pode ser um problema se você não souber dosar esse coproduto na dieta. Então são esses aspectos que tem que ser analisado. A questão da disponibilidade, se você não tem na região e desejar utilizar, o frete é um problema, porque ele vai aumentar muito o custo. Né? O frete a gente sabe aí que não só para coproduto, mas para qualquer coisa que você vai comprar, até um produto para a gente mesmo, se você quer comprar um produto que só tem lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui na Bahia, o frete vai ser muito mais alto do que você comprar um produto aqui dentro do mesmo estado ou em algum estado vizinho. Então o frete é sempre algo que a gente deve levar em consideração na hora de adquirir qualquer coisa que for. E qual produto não é diferente. Então é preferível você dar uma atenção maior para aquilo que você tenha de disponibilidade na sua região. Né? Os coprodutos disponíveis ali, ou no mercado, ou na agroindústria, próximo de onde você estiver.
Inclusive, ele também comentou, já trabalhei para alguns clientes com taboa, casca de maracujá, resíduo de fecularia e resíduo de cervejaria para vacas leiteiras. Uhum. E ele falou que sim, os trabalhos com casca de banana são para grandes ruminantes. Perfeito. Bom, aqui a gente não tem mais nenhuma pergunta. O professor Carlindo tem algum comentário a fazer? Acho que também pelo avançado da hora, só finalizar aí com os comentários, são participação bastante interessante do nosso grupo, acho que perguntas bem relevantes, e gostaria de reforçar essa questão aos participantes, que aí, posteriormente, se tiver algum conhecimento de produto regional aí que tem sido utilizado, mas que vocês desconheçam sobre o resultado de pesquisa, postem lá no nosso Instagram. E aí, se tivermos já algum resultado, a gente pode trazer algumas informações importantes para vocês. E, do contrário, isso pode ser, mais à frente aí, problema de pesquisa para a gente, né? Algo a ser avaliado aí para compreender melhor como é que pode ser utilizado, como é que pode agregar valor aí a esses produtos. Gostaria também de agradecer a participação de todos, né, dos nossos ouvintes. E aí, semana que vem, lembrar, acho que a Ana já lembrou, né, que semana que vem são duas, como a gente está fechando o ano e fechando o ciclo aí de 2020, fechando a temporada de 2020, então teríamos ainda na outra semana, só que outra semana é bem na semana de Natal, então a gente vai ter aqui na semana que vem, na quarta-feira, dia 16 e dia 18. Quarta-feira, mais um tema que é complementar dentro do nosso sistema de produção, que é o manejo aí da caatinga para alimentação de ruminantes, e posteriormente falar aí de um potencial que tem muito, que nós temos na região, que é utilizar aí água residuária para a produção de palma forrageira. Então, uma forma de agregar, aumentar a produtividade, enriquecer características de solo aí, mas eu vou deixar os dois temas aí para as pessoas que têm mais propriedades. Vai ser a pesquisadora da Embrapa, Salete, e o professor Luiz Baiano, então Serrinha, o professor Delfran, que vai vir conversar conosco aqui na semana que vem. E endossar mais uma vez agradecimento de coração ao nosso amigo Leidson por ter aceitado aí, ter vindo aqui contribuir nesse bate-papo aqui com a gente hoje. É um aprendizado toda vez que a gente conversa, é um aprendizado que a gente tem aí, descobre um pouco mais das coisas, e agradecer de coração mesmo por ter aceitado e vir aqui contribuir com o nosso Zootecnia Online, nosso programa semanal aí que fala da produção animal, né, Ana? Toda semana a gente está aqui batendo o cartão, fazendo... Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, aí para conversar um pouco aí com técnicos, produtores, trocar um pouco de ideia com vocês aí semanalmente. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de vir aqui expor um pouco sobre esse tema, né? Que é um tema que está totalmente ligado a uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo e trabalhando aqui na universidade. E queria agradecer também a Henry, pós-doutorando que trabalha diretamente com a gente aí, muito querido por todos nós, me ajudou bastante na estruturar a apresentação. E gostaria mais uma vez de parabenizar todos vocês pelo brilhantismo do evento, né? Como eu mencionei anteriormente, ao longo desses meses aí, eu não pude acompanhar todas as palestras, mas eu acompanhei algumas, e é um sucesso realmente muito grande. Parabéns, Carlindo, aí pela coordenação dessa equipe aí, e a essa equipe pela execução e pela responsabilidade e por toda a dedicação, né, para que o sucesso desse evento, para o sucesso do evento. Eu realmente fico muito feliz, fico muito agradecido de participar e mais ainda de saber desse envolvimento, de tudo isso, que tudo isso está sendo feito, né, com auxílio de estudantes de graduação, de pós-graduação, com envolvimento assim, maciço de alguns estudantes, se doando mesmo. Eu conversei com algumas delas hoje à tarde, elas assim realmente gratificadas, mas cansadas, né? Então, acho que todo mundo está cansado, está chegando no final de ano aí.
com essas reuniões online, são uma atrás da outra, e a gente em casa acaba trabalhando, né, até além do horário, tem a questão familiar, a questão dos afazeres domésticos, enfim, é um conjunto de fatores aí que, por vezes, a gente realmente se sente muito cansado. Mas é gratificante ver esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, né, e o sucesso disso ao longo desses meses. Então, que venham outros, né? E que seja de maneira presencial o ano que vem, se Deus quiser. Eu só quero endossar que o Zootecnia Online não teria chegado ao patamar que chegou se não fosse essa equipe, né? A equipe aí que elevou o patamar do nosso Zootecnia Online, a participação aí, vocês colaboradores, que vêm aqui doar o tempo de vocês também para falar um pouco do tema, e aos nossos participantes. E só dizer o seguinte, quando você falou da questão aí do cansaço da rotina, boa parte deles tem aula até às 18 horas, então sai da aula direto aqui para... Eu saio da aula direto para cá. Para coordenar. Camila, Natália, Mariana. Quase todo mundo, quase a equipe inteira tem aula até às 18 horas de hoje. Então, tem sido, assim, algo, às vezes, cansativo, mas feito de coração, e quando é feito de coração é prazeroso. Quando a gente faz o que gosta, o que dá satisfação pra gente, então, esse cansaço acaba sendo superado. Estou muito orgulhoso dessa equipe toda, viu? Parabéns. As meninas estão agradecendo aqui no privado. E só mais alguns detalhes. Eu gostaria de lembrar vocês, pessoal, que a gente está sem o WhatsApp. Então, se vocês mandaram alguma coisa, se receberam alguma coisa daquele número, não considerem. Podem excluir da agenda de vocês. Semana que vem, como já foi feito o convite, está aí. Quarta e sexta, 16 e 18. Marquem na agenda e não percam. É isso, com certeza. E qualquer coisa, podem procurar a gente no Instagram ou por e-mail. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado e aguardamos todos vocês na semana que vem para os nossos próximos temas, que serão 2, quarta e sexta-feira. Abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau.